13. Avance com um senso de propósito. A lei da falta de perspectiva. Diferentemente dos animais, cujos instintos os guiam para longe dos perigos, os seres humanos têm que confiar em suas decisões conscientes. Fazemos o melhor que podemos no que diz respeito à nossa trajetória profissional e aos obstáculos inevitáveis que enfrentamos na vida. No entanto, num canto da nossa mente, percebemos uma falta generalizada de direcionamento, como se fôssemos levados para um lado e para o outro pelos nossos ânimos e pelas opiniões dos outros. Como fomos parar neste emprego, neste lugar? Esse movimento à deriva pode levar a becos sem saída. O jeito de evitar essa sorte é desenvolver um senso de propósito, descobrindo a nossa vocação na vida e utilizando esse conhecimento para guiar as nossas decisões. Passamos a nos conhecer melhor, os nossos gostos e inclinações. Confiamos em nós mesmos, sabendo quais batalhas e desvios evitar. Até os nossos momentos de dúvida, até os nossos fracassos têm um propósito, o de nos fortalecer. Com essa energia e direcionamento, as nossas ações têm uma força irrefreável. Avós. Crescendo numa vizinhança repleta de famílias afro-americanas de classe média em Atlanta, na Geórgia, Martin Luther King Jr., 1929-1968, teve uma infância agradável e despreocupada. O pai, Martin Sr., era pastor da grande e próspera Igreja Batista Ebenezer, na cidade. E seus filhos eram devotados um ao outro. A vida doméstica era estável e confortável, e incluía a avó King, que mimava o jovem Martin Jr. E ele tinha um amplo círculo de amizades. Os poucos encontros que teve com racismo, fora da vizinhança, macularam essa infância idílica, mas o deixaram relativamente incólume. Martin Jr., porém, era extremamente sensível aos sentimentos daqueles em redor. Ao crescer, percebeu algo no pai que começou a incitar um pouco de tensão e desconforto internos. O pai era um disciplinador severo que estabeleceu limites de comportamento para as 3 crianças da família. Quando Martin Jr. se portava mal em qualquer aspecto, o açoitava dizendo ao menino que essa era a única maneira de transformá-lo num homem de verdade. Os açoites continuaram até que o garoto completasse 15 anos. Certa vez, o flagrou num evento social da igreja, dançando com uma garota, e a bronca que deu no filho em frente aos amigos deste foi tão veemente que Martin Jr. se esforçou para nunca mais causar o desprazer do pai, para que aquela experiência não se repetisse. No entanto, nada dessa disciplina era transmitida com a menor indicação de hostilidade. A afeição de Martin Sr. pelo filho era real e palpável demais para o rapaz sentir algo além de culpa por desapontá-lo. E esse sentimento de culpa era ainda mais angustiante para Martin Jr. pelas grandes expectativas que o pai tinha a respeito do filho. Quando menino, Martin Jr. demonstrava um talento atípico com as palavras. Era capaz de convencer os amigos a fazer quase qualquer coisa, e sua eloquência era bem precoce. Era inteligente, sem dúvida. Um plano se formou na mente de Martin Sr., em que o filho mais velho seguiria os passos dele, frequentando Morehouse College, universidade privada em Atlanta, sendo ordenado como pastor, servindo como co-pastor em Ebenezer, e por fim herdando a sua posição como ele mesmo havia herdado do sogro. Às vezes, compartilhava esse plano com o filho, mas mais do que tudo o menino sentia o peso das expectativas do pai pelo jeito orgulhoso com que o fitava e tratava. E isso o deixava nervoso. Admirava-o profundamente, um homem de altos princípios, contudo não conseguia deixar de evitar a sensação de que aumentavam as diferenças de gostos e temperamento entre os dois. O filho era mais despreocupado, gostava de ir a festas, se vestir bem, namorar garotas e dançar. Ao crescer, desenvolveu um lado bastante sério e introspectivo e se voltou aos livros e ao aprendizado. Era como se houvesse 2 pessoas dentro dele, uma social, a outra solitária e reflexiva. O pai, por sua vez, não era nem um pouco complicado.
Em se tratando de religião, Martin Jr. tinha suas dúvidas. A fé do pai era forte, mas simples. Era um fundamentalista que acreditava numa interpretação literal da Bíblia. Os seus sermões miravam nas emoções dos paroquianos, e estes respondiam à altura. Martin Jr., por outro lado, tinha um temperamento calmo, era racional e prático. O pai parecia mais preocupado em ajudar os outros quanto à vida após a morte, enquanto o filho estava mais interessado na vida terrena e como esta poderia ser aprimorada e apreciada. A ideia de se tornar pastor intensificou esses conflitos internos. Às vezes, ele conseguia se imaginar seguindo a carreira do pai. Como alguém com uma sensibilidade profunda a qualquer forma de sofrimento ou injustiça, servir como pastor seria o modo perfeito de canalizar o desejo de ajudar as pessoas. No entanto, será que ele conseguiria fazê-lo com uma fé tão tênue? Detestava qualquer tipo de confronto com o pai. Se fosse necessário, desenvolveu a estratégia de sempre dizer sim a qualquer coisa que ele dissesse. Sua maneira de lidar com a tensão dentro dele era adiar qualquer decisão que pudesse causar uma ruptura. Desse modo, ao se formar no ensino médio aos 15 anos, decidiu estudar em Morehouse College, para o deleite do pai. Mas tinha um plano em mente. Estudaria tudo o que o interessava e decidiria sozinho o caminho a seguir. Nos primeiros meses, pensou na carreira de medicina, depois, sociologia e então, direito. Continuava a mudar de ideia a respeito da sua especialização, entusiasmado com todos os assuntos agora disponíveis. Teve aulas de estudos bíblicos e se surpreendeu de forma positiva pela profunda sabedoria terrena do livro. Havia professores em Morehouse que abordavam o cristianismo por um ângulo bem intelectual, e ele considerou isso bem interessante. Ao chegar ao seu último ano, havia mudado de ideia de novo. Seria de fato ordenado como pastor e entraria no Seminário Teológico Crozer, no estado da Pensilvânia, para obter o bacharelado em teologia. Agora o pai estava bem empolgado. Entendia que era melhor deixar Martin Jr. explorar a religião por conta própria, desde que ele terminasse em Ebenezer. Em Crozer, Martin Jr. descobriu todo um outro lado do cristianismo, com ênfase no comprometimento social e ativismo político. Leu todos os principais filósofos, devorou as obras de Karl Marx e se tornou fascinado pela história de Mahatma Gandhi. Contente com a vida acadêmica, decidiu continuar os estudos na Universidade de Boston, onde ganhou a reputação entre os professores de ser um aluno brilhante. No entanto, em 1954, quando fazia o doutorado em Teologia Sistemática, pela Universidade de Boston, não teve mais como adiar o inevitável. O pai lhe havia preparado uma oferta irrecusável, uma posição como co-pastor em Ebenezer e um emprego de meio período como professor em Morehouse College, onde poderia continuar os estudos acadêmicos que adorava. Martin se casara havia pouco, e a esposa, Coretta, queria que eles permanecessem no norte, onde a vida seria mais fácil do que no sul conturbado. Ele seria capaz de conseguir um cargo como professor em quase qualquer universidade que quisesse. Ambas as opções eram tentadoras: Ebenezer ou ensinar numa universidade no norte. Com certeza, as duas lhe proporcionariam uma vida confortável. Nos últimos meses, porém, ele havia tido uma visão diferente do futuro. Não conseguia explicar racionalmente de onde vinha aquilo, mas lhe estava claro. Ele retornaria ao sul, onde sentia uma conexão primordial às suas raízes, e se tornaria o pastor de uma grande congregação numa cidade de bom tamanho. Um lugar em que tivesse a oportunidade de ajudar as pessoas, servir à comunidade e fazer uma diferença na prática. No entanto, isso não seria em Atlanta, como o pai planejara. Martin Jr. não estava destinado a ser professor ou um mero pregador aos moldes do pai. Teria que resistir ao caminho fácil. E esta visão se tornara forte demais para que continuasse a negá-la. Desagradaria ao pai, dando-lhe a notícia da maneira mais gentil possível.
Vários meses após ele se formar, ele ouviu falar de uma vaga na Igreja Batista da Avenida Dexter, em Montgomery, no Alabama. Visitou o local e deu um sermão lá, impressionando os líderes da igreja. Sentiu que a congregação em Dexter era mais solene e contemplativa que em Ebenezer, o que se adequava ao seu temperamento. Coretta tentou dissuadir o marido dessa escolha, pois havia crescido perto de Montgomery e sabia como a segregação era feroz na cidade, e que muitas tensões desagradáveis se agitavam sobre a superfície. Martin encontraria lá um racismo virulento que jamais enfrentara na sua vida relativamente protegida. Para Martin Sr., Dexter e Montgomery significavam encrencas, então ele apoiou a opinião de Coretta. Entretanto, quando Dexter ofereceu o cargo a Martin Jr., este não sentiu a ambivalência habitual e a necessidade de analisar a questão. Por algum motivo, tinha certeza da escolha. Parecia correta e fortuita. Tendo se estabelecido em Dexter, Martin Jr. lutou bastante para impor a sua autoridade. Sabia que seria visto como jovem demais para aquela posição. Devotou uma grande quantidade de tempo e esforço aos seus sermões. Pregar tornou-se a sua paixão, e logo ganhou a reputação de ser o pregador mais formidável da região. No entanto, diferentemente de outros pastores, os seus sermões eram repletos de ideias inspirados por todos os livros que havia lido, e conseguiu tornar essas ideias relevantes à vida cotidiana da congregação. O tema principal que ele começou a desenvolver era o poder do amor para transformar as pessoas, um poder que era muito pouco utilizado no mundo e que os negros teriam de adotar em relação aos opressores brancos a fim de mudar a situação. Ele se tornou ativo na Assembleia Local da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Mas quando lhe ofereceram o título de presidente da Assembleia, ele o recusou. Coretta havia dado à luz a primeira filha deles, e as responsabilidades como pai e pastor já eram grandes o suficiente. Permaneceria bastante ativo na política local, mas o seu dever era para com a igreja e a família. Deleitava-se com a vida simples e satisfatória que levava. A congregação o adorava. No início de dezembro de 1955, Dr. King, como era conhecido, observou com grande interesse um movimento de protesto que começou a se formar em Montgomery. Uma senhora negra, chamada Rosa Parks, havia se recusado a ceder o lugar dela no ônibus com um homem branco, como impunha a lei local para ônibus segregados. Parks, ativista na Assembleia da NAACP, passara anos reclamando desse tratamento aos negros e do comportamento abusivo dos motoristas daqueles veículos. Estava farta. Por desafiar a lei, foi presa. Isso serviu como catalisador para os ativistas em Montgomery, que decidiram boicotar por um dia os ônibus da cidade, como demonstração de solidariedade. Logo, o boicote se estendeu para uma semana e a seguir para várias semanas, à medida que os organizadores conseguiam criar um sistema substituto de transporte. Um dos organizadores do boicote, E.D. Nixon, pediu a King que tomasse um papel de liderança no movimento. Mas este mostrou-se relutante. Tinha pouco tempo disponível por causa do trabalho com a congregação. Faria o que pudesse para demonstrar o seu apoio. Com o boicote se ampliando, tornou-se evidente aos líderes do movimento que a Assembleia Local da NAACP não era bastante grande para lidar com ele. Decidiram formar uma nova organização, chamada Associação para o Aprimoramento de Montgomery, conhecida como MIA. Por causa da sua juventude, eloquência e o que pareciam ser dons naturais de liderança, King foi nomeado presidente pelos fundadores da MIA numa reunião local. Era uma oferta que eles suspeitavam que King talvez recusasse, sabiam de suas hesitações no passado. Ele, porém, sentiu a energia no aposento e a fé nele. Sem sua premeditação caetarosa que lhe era característica, subitamente, decidiu aceitar a oferta. À medida que o boicote continuava, os administradores brancos que controlavam a cidade se tornaram cada vez mais categóricos quanto à recusa de dar fim às práticas de segregação nos ônibus da cidade. A tensão aumentava.
Muitos tiros e agressões miravam os negros envolvidos no boicote. Nos discursos que fazia para grandes multidões nas reuniões da MIA, King desenvolveu o tema da resistência não violenta, invocando o nome de Gandhi. Eles derrotariam o outro lado por meio de protestos pacíficos e boicotes justificados. Levariam a campanha mais longe, visando a integração completa dos locais públicos de Montgomery. Agora, as autoridades viam King como um homem perigoso, um intrometido de fora do estado. Deram início a uma campanha de boatos, inventando e espalhando todo tipo de histórias sobre as indiscrições juvenis de King, insinuando que ele era comunista. Quase toda noite recebia telefonemas com ameaças à vida dele e da família, as quais, em Montgomery, não deveriam ser ignoradas. Sendo um homem normalmente reservado, ele não apreciava toda a atenção da imprensa, que agora se tornara nacional. Havia muitas brigas internas na liderança da MIA, e os brancos no poder eram altamente ardilosos e diabólicos. Aquilo era muito mais do que ele tinha previsto quando decidiu se tornar líder da MIA. Várias semanas depois de assumir a liderança, King foi preso enquanto dirigia, supostamente por excesso de velocidade, e colocado numa cela lotada com os criminosos mais embrutecidos. Depois que a fiança foi paga, um julgamento foi marcado para 2 dias mais tarde. E quem poderia saber que acusações seriam inventadas? Na noite anterior ao julgamento, recebeu outro telefonema. Preto, estamos cansados de você e da sua balbúrdia. E se você não deixar a cidade em 3 dias, a gente vai explodir o seu crânio e a sua casa. Algo no tom de voz da pessoa lhe deu calafrios. Aquilo soava como mais do que apenas uma ameaça. Ele tentou dormir naquela noite, mas não conseguiu, pois a voz do homem ao telefone ecoava-lhe na mente. Foi para a cozinha preparar um pouco de café e se acalmar. Estava tremendo, perdendo a coragem e a autoconfiança. Será que não havia um meio gracioso de se retirar da liderança e retornar à vida confortável de um mero pastor? Ao se examinar e contemplar o próprio passado, percebeu que até aquelas últimas semanas jamais enfrentara verdadeiras adversidades. A vida sempre fora relativamente fácil e feliz para ele. Os pais lhe haviam dado tudo. Ele não sabia o que era viver numa ansiedade tão intensa. Ao mergulhar mais fundo nessas considerações, percebeu que simplesmente herdara a religião do pai. Nunca se comunicara de maneira pessoal com Deus ou sentir a presença dele dentro de si. Pensou na filha recém-nascida e na esposa que amava. Não aguentaria muito mais disso. Não poderia telefonar para o pai em busca de conselhos ou consolo. Já passava muito da meia-noite. Sentiu uma onda de pânico. De repente, algo lhe ocorreu. Só existia um jeito de sair daquela crise. Ele curvou a cabeça sobre a xícara de café e orou com uma sensação de urgência que nunca sentira antes. Senhor, devo confessar que estou fraco agora. Estou hesitando, estou perdendo a coragem. E não posso permitir que as pessoas me vejam assim, pois se me virem enfraquecido e perdendo a coragem, elas começarão a enfraquecer. Naquele momento, com toda clareza, ouviu uma voz partindo de dentro. Martin Luther, defenda a retidão, defenda a justiça, defenda a verdade, e eis que estarei com você até mesmo no fim do mundo. A voz do Senhor, tinha certeza, prometeu que nunca o abandonaria, que retornaria a ele quando precisasse. Quase que imediatamente, King sentiu uma sensação de alívio tremendo, o bardo das dúvidas e ansiedade lhe sendo erguido dos ombros. Não conseguiu conter o choro. Várias noites depois, enquanto King participava de uma reunião da MIA, uma bomba explodiu na casa dele. Por pura sorte, a esposa e a filha saíram ilesas. Ao ser informado do que aconteceu, se manteve calmo. Sentiu que nada o abalaria agora. Em um discurso para uma multidão furiosa de apoiadores negros que se congregaram fora da casa dele, King disse: "Nós não estamos defendendo a violência. Queremos amar os nossos inimigos. Quero que vocês amem os nossos inimigos. Sejam bons a eles.
amem-os todos, e digam-lhes que vocês os amam. Depois do atentado, o pai lhe implorou que retornasse com a família para Atlanta, mas com o apoio de Coretta, Martin Jr. se recusou a partir. Nos meses seguintes haveria muitos desafios com a luta para manter o boicote e continuar a pressionar o governo local. Ao fim de 1956, a Suprema Corte finalmente confirmou a decisão de um tribunal inferior que dava fim à segregação nos ônibus de Montgomery. Na manhã de 18 de dezembro, King foi o primeiro passageiro a entrar no ônibus e se sentar onde quisesse. Foi uma grande vitória. Seguiu-se a atenção e fama nacionais e, com elas, novos problemas e dores de cabeça sem fim. As ameaças de morte continuavam. Os líderes negros mais velhos da MIA e da NAACP passaram a se ressentir da atenção que ele recebia agora. As brigas internas e os conflitos de ego se tornaram quase intoleráveis. King decidiu começar uma nova organização, chamada Conferência da Liderança Cristã do Sul, Southern Christian Leadership Conference, ou SLCC, com o propósito de expandir o movimento além de Montgomery. Para King, porém, as brigas internas e a inveja apenas o seguiram. Em 1959, ele voltou à sua cidade natal para servir como co-pastor em Ebenezer e liderar várias campanhas da SLCC a partir da sede em Atlanta. Para algumas pessoas do movimento, ele era carismático e dominador demais, e suas campanhas eram excessivamente ambiciosas. Para outros, ele era fraco, disposto a ceder em acordos com as autoridades brancas. As críticas de ambos os lados eram implacáveis. Entretanto, o que aumentava o bardo de King eram as táticas traiçoeiras e exasperantes dos brancos no poder, que não tinham nenhuma intenção de aceitar qualquer mudança substancial nas leis de segregação ou nas práticas que desencorajavam os negros a se registrarem para votar. Eles negociaram com King e aceitaram as concessões, mas, assim que os boicotes e ocupações pararam, encontraram todo tipo de brechas nos acordos e voltaram atrás. Em uma campanha que King liderou em Albany, na Geórgia, para dar fim à segregação na cidade, o prefeito e o chefe de polícia fizeram um espetáculo de calma exagerada, dando a entender que King e a SLCC eram um grupo irracional vindo de fora apenas para incitar problemas. A campanha em Albany foi em grande parte um fracasso, o que deixou King deprimido e exausto. Tornou-se um padrão que, nesses momentos, sentisse saudades dos dias mais simples e tranquilos do passado, a infância feliz, os anos agradáveis na universidade, o primeiro ano e meio em Dexter. Talvez devesse se afastar da liderança e devotar seu tempo a pregar, escrever e ensinar. Esses pensamentos lhe ocorriam com frequência cada vez maior. Então, ao fim de 1962, outra pessoa solicitou seus serviços. Fred Schutz Lathworth, um dos principais ativistas negros em Birmingham, no Alabama, implorou a King e a SCLC que o ajudassem nos seus esforços contra a segregação em lojas no centro da cidade. Aquela era uma das cidades do país onde a segregação era mais feroz. Em vez de obedecer às leis federais que exigiam que locais públicos, como piscinas, não poderiam ser segregados, esses lugares foram simplesmente fechados. Qualquer forma de protesto contra as práticas segregacionistas era rebatida com violência poderosa e terrorismo. Birmingham passou a ser conhecida como Bombingham, por causa das bombas que explodiam com frequência. E supervisionando esse bastião do sul segregado estava o chefe de polícia Bull Connor, que dava a impressão de se deliciar com a oportunidade de empregar a força, açoites, cães, mangueiras de alta pressão, cacetetes. Essa seria com certeza a campanha mais perigosa até então. Tudo dentro de King lhe sugeria que recusasse. As velhas dúvidas e temores lhe retornaram. E se houvesse mortes e a violência atingisse King e a família dele? E se fracassasse? Enfrentou mais noites de insônia enquanto agonizava ante essa decisão. Então, a voz de 7 anos atrás lhe retornou, tão alta e clara quanto antes. A tarefa dele era defender a justiça, não pensar em si, mas na missão. Que tolice era ter medo de novo. Sim, era a missão dele ir a Birmingham.
No entanto, ao contemplar a questão, não conseguia deixar de analisar com mais profundidade o que a voz lhe disse. Defender a justiça significava produzi-la de alguma maneira real e prática, não apenas falar e aceitar acordos inúteis. O medo de desapontar as pessoas e fracassar o havia tornado cauteloso demais. Ele teria que ser mais estratégico e corajoso dessa vez, elevar os riscos e vencer, nada mais de temores ou dúvidas. Aceitou a oferta de Schutz Lethworth e, ao planejar a campanha com sua equipe, deixou claro que precisavam aprender com os erros do passado. King lhes expôs a natureza da situação que enfrentavam. O governo de Kennedy se revelara incrivelmente cauteloso em relação aos direitos civis. O presidente temia alienar os democratas sulistas no Congresso, dos quais ele dependia. Fazia grandes promessas, mas na hora de cumpri-las, enrolava. O que tinham de fazer em Birmingham era provocar uma crise nacional, que fosse sangrenta e horripilante. O racismo e a segregação no Sul eram, em larga medida, invisíveis para os brancos moderados. Birmingham parecia apenas como qualquer outra cidade pacata do Sul. O objetivo precisava ser expor tanto o racismo aos brancos que assistiam à televisão a ponto de desafetar a consciência e, com uma noção crescente de indignação, fazê-los pressionar o governo de Kennedy até que ele não conseguisse mais resistir. Acima de tudo, King contava com a cooperação de Bull Connor para realizar seus planos. A reação exagerada do chefe de polícia, a intensidade da campanha, seria crucial para o todo o drama que tinham esperanças de encenar. Em abril de 1963, King e a sua equipe colocaram o plano em execução. Atacaram em diversas frentes com ocupações e manifestações. Embora se sentisse relutante por causa do medo da cadeia, fez-se prender. Isso conquistaria mais publicidade e incitaria a população local a lhe seguir o exemplo. No entanto, a campanha tinha uma vulnerabilidade fatal, que se tornou aparente apenas quando ela já estava em andamento. O apoio negro ao movimento era tépido. Muitos negros em Birmingham se ressentiam contra o estilo autocrático de Schutz Lethworth. Outros, com bons motivos, temiam a violência que Connor desencadearia. King dependia de grandes multidões vociferantes, mas o que conseguiu estava longe disso. A imprensa nacional, sem pressentir uma boa história, começou a ir embora. Então, um dos líderes da equipe, James Bevel, teve uma ideia. Eles tentariam obter a participação dos alunos das escolas locais. King tinha seus temores e argumentava que não deveriam envolver ninguém com menos de 14 anos, mas Bevel o lembrou dos altos riscos e da necessidade de números, e ele cedeu. Muitos membros da organização e simpatizantes se surpreenderam ao ver que King era capaz de ser tão pragmático e estratégico ao utilizar os jovens. Mas a campanha tinha um propósito mais elevado, e não era hora de ser tão delicado. Os estudantes responderam com enorme entusiasmo. Era exatamente do que o movimento precisava. Eles encheram as ruas de Birmingham, com mais audácia e exaltação do que os pais. Logo estavam enchendo as cadeias. A imprensa nacional voltou em massa e lá vieram as mangueiras de alta pressão, os cães e os cacetetes atingindo adolescentes e crianças. Em pouco tempo, as telas de televisão dos Estados Unidos transmitiam as cenas tensas, dramáticas e sangrentas. Multidões imensas agora compareciam aos discursos de King, promovendo o apoio pela causa. As autoridades federais foram forçadas a intervir para diminuir a tensão. King havia aprendido a lição do passado. Precisava manter a pressão até o fim. Os representantes da estrutura do poder branco abriram com relutância negociações com ele. Ao mesmo tempo, King permitiu que os manifestantes continuassem as passeatas pelo centro de Birmingham, partindo de todas as direções e levando a força policial de Connor a se estender até não poder mais. Os comerciantes locais aterrorizados estavam fartos e pediam aos negociadores brancos que se esforçassem por obter um acordo abrangente com os líderes negros, essencialmente para acabar com a segregação das lojas no centro da cidade e concordar em contratação de funcionários negros. Foi o seu maior triunfo até então. Havia cumprido sua meta ambiciosa. Não importava agora se as autoridades brancas voltassem atrás, como era inevitável que o fizessem. Kennedy havia sido apanhado na armadilha. Sua própria consciência estava incomodada pelo que viu em Birmingham. Logo depois do acordo, o presidente se dirigiu à nação por televisão, explicando a necessidade do progresso imediato em relação aos direitos civis e propondo algumas novas leis ambiciosas. Isso levou à Lei dos Direitos Civis de 1964,
que abriu caminho para a Lei dos Direitos de Voto de 1965. King se tornou o líder inquestionável do movimento dos direitos civis e, pouco depois, o vencedor de um Prêmio Nobel da Paz. O dinheiro agora jorrava para dentro da SCLC, e o movimento dava a impressão de ter ganhado um ímpeto inescapável. Contudo, assim como antes, os problemas e fardos de King pareciam só aumentar a cada nova vitória. Nos anos que se seguiram aos eventos em Birmingham, ele sentiu que uma reação poderosa se formava entre os conservadores e republicanos contra as conquistas do movimento. Lutariam para deter outros progressos. King descobriu que o FBI instalara dispositivos de escuta nos seus quartos de hotel e o espionava havia anos. Estavam agora vazando histórias e boatos para diversos jornais. Ele viu os Estados Unidos decaírem em ciclos de violência, começando com o assassinato de Kennedy. Presenciou uma nova geração de ativistas negros emergir sob a bandeira do Black Power, poder negro. E estes criticavam a adesão de King à não-violência como fraca e antiquada. Quando King transferiu a campanha para Chicago, a fim de tentar deter as práticas discriminatórias de moradia por lá, firmou um acordo com as autoridades locais. Mas ativistas negros por todo o país o criticaram com severidade. Ele havia se contentado com muito pouco. Logo após, o público de uma igreja batista em Chicago o vaiou bem alto, encobrindo sua fala com um cântico Black Power. Ele passou a se sentir deprimido e melancólico. No início de 1965, viu imagens da Guerra do Vietnã numa revista que o deixaram nauseado. Havia algo de profundamente errado com o país. Naquele verão, viajou pela vizinhança de Watts, em Los Angeles, na Califórnia, após os protestos violentos que marcaram a região. A visão de tanta pobreza e devastação o deixou estupefato. Ali, no coração de uma das cidades mais afluentes dos Estados Unidos, o centro da indústria da fantasia, estava uma enorme vizinhança em que um número altíssimo de pessoas vivia em pobreza e sem esperança para o futuro. E estas eram, em larga medida, invisíveis. Os Estados Unidos possuíam um câncer no seu sistema. Desigualdades extremas em relação à riqueza e a disposição de gastar somas vastas de dinheiro numa guerra absurda, enquanto os negros nos centros urbanos eram deixados para apodrecer e protestar. A depressão agora se mesclava a uma raiva crescente. Em conversas com amigos, as pessoas lhe notavam uma nova faceta. Num retiro com a equipe, ele disse: há tantas pessoas que veem o poder e o amor como extremos opostos. Entretanto, os dois se complementam. O poder sem amor é imprudente, e o amor sem poder é sentimental. Em outro retiro, falou de táticas novas. Ele nunca abandonaria a não-violência como método, mas a campanha de desobediência civil teria de ser alterada e intensificada. A não-violência deve amadurecer para um nível superior. A desobediência civil massa. É preciso que haja mais do que uma declaração para a sociedade em geral. É necessário que exista uma força que interrompa o seu funcionamento em algum ponto fundamental. O movimento não visava a integração dos negros nos valores da sociedade norte-americana, mas sim a alterar esses valores em suas raízes. Ele acrescentaria ao movimento dos direitos civis a necessidade de lidar com a pobreza nos centros urbanos e protestar contra a Guerra do Vietnã. Em 4 de abril de 1967, ele anunciou a ampliação da luta num discurso que recebeu muita atenção, quase toda negativa. Até seus apoiadores mais ardentes o criticaram. Incluir a Guerra do Vietnã só alienaria o público da causa dos direitos civis, eles argumentaram. Irritaria o governo de Lyndon Johnson, de cujo suporte dependiam. Não era parte da missão dele falar de maneira tão ampla. Ele jamais se sentira tão sozinho, tão atacado por tantos críticos. Ao fim de 1968, a depressão se tornou mais profunda do que nunca. Sentia que o fim estava próximo. Um de seus muitos inimigos o mataria por tudo o que fez e disse. Estava exausto pela tensão e se sentia espiritualmente perdido. Em março daquele ano, um pastor de Memphis, no Tennessee,
Convidou King à sua cidade na esperança de que este ajudasse a apoiar uma greve dos lixeiros negros, que haviam sido tratados horrivelmente. Houve passeatas, boicotes e protestos, e a polícia reagira com brutalidade. A situação era explosiva. King adiou a resposta, sentia-se exausto. Entretanto, como tantas vezes ocorria nessas circunstâncias, compreendeu que era dever dele fazer o que pudesse. Por isso concordou. Em 18 de março, discursou a uma multidão enorme em Mênfis, e a reação entusiasmada o animou. Ouviu novamente aquela voz apoiando-o e encorajando-o a prosseguir. Essa cidade devia ser uma parte fundamental da missão dele. Nas semanas seguintes, voltou a Mênfis para oferecer apoio e ajuda contra a resistência acirrada das autoridades locais. Na noite de quarta-feira, 4 de abril, ele discursou a outra multidão. Temos alguns dias difíceis pela frente, mas isso não importa para mim agora, porque estive no topo da montanha. Como qualquer um, eu gostaria de viver uma longa vida, mas não estou preocupado com isso agora. Só quero fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha, e eu olhei em torno e vi a terra prometida. Talvez eu não chegue lá com vocês. Entretanto, quero que saibam esta noite que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. O discurso o deixou revigorado e de bom humor. No dia seguinte, expressou um pouco de preocupação sobre uma passeata marcada que poderia se tornar violenta, mas disse que o medo não o deveria impedir de ir em frente. Prefiro morrer a ter medo, disse a um assessor. Naquela noite, vestiu-se e preparou-se para um jantar num restaurante com os assessores. E, atrasando-se, apareceu finalmente na sacada do lado de fora do quarto de hotel onde estava hospedado, quando um tiro de rifle ressoou, e uma única bala lhe perfurou o pescoço. Ele morreu 1 hora depois. Interpretação. King era um homem complexo, cujo caráter tinha muitas facetas. Havia o King que adorava o prazer, as roupas elegantes, mulheres, dançar, comer e tinha um comportamento travesso. Havia o King pragmático, que sempre queria resolver os problemas das pessoas e considerar as questões em grande detalhe. O King sensível e introspectivo foi um lado que o levou cada vez mais a buscas espirituais. Essas facetas, por vezes, entravam em conflito dentro dele, fazendo-o sucumbir a ânimos passageiros. Era isso que frequentemente o enchia de agonia diante da necessidade de tomar decisões. Os seus companheiros muitas vezes se perturbavam pela profundidade com que ele considerava as opções e pelo quanto duvidava de si mesmo, imaginando-se indigno do papel que havia sido chamado a desempenhar. O relacionamento com o pai refletia essa complexidade. Por um lado, o amava e respeitava-o de verdade, a ponto de contemplar a ideia de se tornar pastor e lhe copiar o estilo de liderança. Por outro, tomou consciência desde bem pequeno dos perigos que enfrentaria caso se permitisse ser sobrepujado pela presença dominante do pai. O irmão mais jovem, A.D. King, que carecia dessa consciência, um fato que lhe causou muito sofrimento na vida, se tornou pastor, mas nunca conseguiu estabelecer a sua independência. Teve uma carreira errática, mudando-se de uma igreja para outra, desenvolveu alcoolismo e, mais tarde na vida, revelou ter uma característica evidentemente autodestrutiva que preocupava o irmão mais velho. A.D. vivia sob a sombra do pai. Algo no fundo de Martin Jr. o impeliu a estabelecer alguma distância e autonomia. Isso significava não se rebelar de forma precipitada contra a figura paterna, o que acabaria apenas revelando como havia sido definido por ela de maneira inversa. Isso significava que ele precisava entender as diferenças entre os dois e utilizá-las como instrumentos para criar espaço, assimilar o melhor do pai, a disciplina, o senso elevado de princípios, a natureza carinhosa, e seguir o próprio caminho quando algo dentro de si o instasse a fazê-lo. Ele se ensinou a dar ouvidos a essas intuições, o que o levou à decisão de começar a carreira pública em Montgomery e aceitar a liderança da MIA.
Nesses momentos, era como se fosse capaz de prever o seu destino e largar o hábito de analisar demais as questões. Então, algumas semanas depois de se tornar o líder da MIA, quando começou a sentir a tensão crescente acarretada pela posição, as muitas facetas do seu caráter tomaram o controle de forma repentina e o levaram a uma crise interna. Havia o King que duvidava de si mesmo, temeroso, pragmático, que se frustrava com os obstáculos e brigas internas sem fim e que ansiava por uma vida mais simples e mais agradável. Esse conflito interno o paralisava, e, quando tudo isso chegou ao ápice na noite em que entrou na cozinha, de repente, aquelas inclinações e intuições que o haviam guiado antes se transformaram numa voz real, a voz de Deus, esclarecendo-lhe o destino e oferecendo apoio contínuo. Ele escutou essa voz de dentro com tanta clareza que ela ecoaria e reverberaria pelo resto da vida. A partir daí, em conversas e discursos, sempre se referia a essa voz que agora o guiava e com a qual as dúvidas, os temores e os conflitos internos debilitantes desapareceriam. Ele se sentia integrado num nível inteiramente novo. Com certeza, os ânimos e ansiedades retornariam, mas a voz também voltaria, tornando-lhe a missão clara. As pessoas com frequência se surpreendiam e até se sentiam perturbadas com o grau de estratégia que ele demonstrou à medida que o seu papel de liderança se expandiu para uma dimensão nacional. Durante e após cada campanha pelos direitos civis, conduziu uma análise profunda das ações e reações de cada lado, aprendendo lições e apurando as suas táticas. Para alguns, isso não combinava com a sua posição como líder espiritual. Por exemplo, a opção de utilizar crianças e adolescentes em Birmingham como um meio de encher as cadeias da cidade. Pastores não deveriam pensar dessa forma. Para King, porém, esse pragmatismo estava intimamente ligado à sua missão. Inspirar os outros somente com discursos era sentimental, e ele detestava isso. Não pensar a fundo nos resultados era apenas buscar atenção a fim de parecer virtuoso e gratificar o ego. Ele queria gerar mudanças, alterar de forma dramática e palpável as condições dos negros no sul dos Estados Unidos. Dessa maneira, passou a entender que o jogo se tratava de obter a vantagem sobre os brancos no poder que resistiam à mudança em toda a etapa. Ele precisava empregar ocupações e boicotes para maximizar o sofrimento que sentiam, mesmo durante o processo de negociação. Ele tinha de maximizar a atenção da imprensa e levar às salas de estar da população branca do país a realidade horrível da vida dos negros no sul, atingindo assim a sua consciência. Ele tinha de manter o movimento unido em face do desejo crescente de violência entre os negros mais jovens, e, quando a voz o lembrou de seu propósito derreiro, de defender e criar a justiça de verdade, ele naturalmente se sentiu compelido a ampliar a luta em uma campanha de desobediência civil. Em massa. De certa forma, King serviria como a voz da população negra norte-americana, assumindo um papel similar ao da voz que o guiava, e se esforçaria para unificar a causa e manter o movimento focado em resultados práticos em vez de brigas internas. Os acessos de depressão, que se tornaram mais frequentes nos últimos anos da vida dele, resultavam da sua imensa sensibilidade não somente às pessoas ao redor, da inveja e das críticas constantes que enfrentava, mas também ao zeitgeist. Ele sentiu antes dos outros o ânimo nos Estados Unidos, a realidade sinistra do conflito no Vietnã, o desespero nos centros urbanos, a inquietude dos jovens e a ânsia de escapar da realidade por meio de drogas, a covardia da liderança política. Ele associava isso à sua própria sensação de tragédia iminente. Ele sabia que seria assassinado. Esses ânimos o oprimiam. No entanto, a voz que ouviu tantos anos atrás em Montgomery permitiu-lhe silenciar os temores e se erguer acima da depressão. Sempre que se sentia conectado com sua missão e seu propósito na vida,
experimentava um ar de profunda realização. Estava fazendo o que fora chamado a fazer, e não trocaria a sua sina pela de ninguém. Nos seus últimos dias, a conexão se tornou mais intensa. Ele levaria a mudança ao povo de Memphis, mas o destino poria um fim nisso. Entenda, sob muitos aspectos, o dilema que King enfrentou é o que todos nós enfrentamos na vida por causa de um elemento profundo da natureza humana. Somos todos complexos. Gostamos de apresentar uma fachada consistente e madura ao mundo, mas sabemos que por dentro somos sujeitos a muitos ânimos diferentes e vestimos muitas máscaras diferentes dependendo das circunstâncias. Podemos ser práticos, sociais, introspectivos ou irracionais dependendo do ânimo do momento. E esse caos interno, na verdade, nos provoca sofrimento. Carecemos de um senso de coesão e direção na vida. Poderíamos escolher inúmeros caminhos, dependendo das nossas emoções voláteis, que nos arrastam para um lado e para o outro. Por que vir aqui, em vez de ir para lá? Perambulamos pela vida, nunca atingindo bem as metas que sentimos ser tão importantes para nós ou compreendendo o nosso potencial. Os momentos em que temos clareza e propósito são fugazes. Para aliviar a dor da nossa falta de propósito, talvez venhamos a nos envolver com diversos vícios, buscar novas formas de prazer ou nos intrigar a alguma causa que nos interesse por alguns meses ou semanas. A única resposta para o dilema é a solução de King: encontrar um sentido mais elevado de propósito, uma missão que nos forneça o nosso próprio direcionamento, não o de pais, amigos ou colegas. Esta está conectada de forma íntima à nossa individualidade, ao que nos torna únicos. Como King expressou, temos a responsabilidade de tentar descobrir para o que servimos, a nossa obra de vida, o que fomos chamados a realizar. E, depois de descobrirmos isso, devemos tentar fazê-lo com toda a força e poder de que somos capazes. Essa obra de vida é o que nos estava destinado, como determinado pelas nossas habilidades, características e inclinações específicas. É a nossa vocação na vida. Para King, era um impulso para encontrar o seu próprio caminho, fundir o prático com o espiritual. Achar esse senso mais elevado de propósito nos dá a integração e o direcionamento que todos desejamos. Considere essa obra de vida algo que lhe fale por dentro, uma voz, a qual, muitas vezes, o alertará quando você estiver se envolvendo em complicações desnecessárias ou prestes a seguir uma trajetória profissional que não é adequada ao seu caráter pelo nervosismo que sentir. Ela o direcionará para atividades e metas que combinam com a sua natureza. Quando der ouvidos a ela, você se sentirá dono de uma claridade e plenitude maior. Se prestar bastante atenção, ela o guiará em direção ao seu destino específico, e pode ser encarada como algo espiritual ou algo pessoal, ou ambos. Não é a voz do seu ego que quer atenção e gratificação rápida, algo que o divide por dentro ainda mais. Em vez disso, ela o faz se concentrar no trabalho e no que precisa fazer. Às vezes, é difícil ouvi-la, pois a sua cabeça está repleta de vozes de outras pessoas lhe dizendo o que deveria ou não realizar. Ouvir essa voz requer introspecção, esforço e prática. Quando seguir o seu direcionamento, coisas boas tendem a acontecer. Você tem a força interior para fazer o que precisa e não se deixar levar pelos outros que têm os seus próprios interesses. Escutá-la o conectará às suas metas mais elevadas e o ajudará a evitar desvios. Ela o tornará mais estratégico, focado e adaptável. Uma vez que tenha escutado e entendido o seu propósito, não haverá retorno. O seu curso está marcado, e se desviar dele causará ansiedade e sofrimento. Aquele que tem por que viver consegue suportar quase qualquer como. Friedrich Nietzsche. Chaves para a natureza humana. No mundo de hoje, os seres humanos enfrentam uma situação característica. Assim que a educação na escola termina, nos vemos de súbito jogados no mercado de trabalho, em que as pessoas são impiedosas e a competição é acirrada. Apenas alguns anos antes, se tivéssemos sorte, os nossos pais atendiam às nossas necessidades e estavam lá para nos guiar. Em alguns casos, eram superprotetores. Agora, nos vemos sozinhos, com pouca ou nenhuma experiência de vida com a qual contar.
Precisamos tomar decisões e fazer escolhas que afetarão o nosso futuro inteiro. Num passado não tão distante, a carreira e opções de vida dos indivíduos eram tanto limitadas. Se assentavam em funções ou roles específicos disponíveis a eles, e permaneciam lá por décadas. Certas figuras mais velhas, mentores, membros da família, líderes religiosos, poderiam oferecer algum direcionamento, caso necessário. Entretanto, é difícil encontrar essa estabilidade e ajuda hoje em dia, pois o mundo muda cada vez mais rápido. Todos estão ocupados com a luta árdua para obter sucesso. As pessoas nunca estiveram tão preocupadas com as próprias necessidades e interesses. Os conselhos dos pais talvez sejam totalmente antiquados nessa nova ordem. Enfrentando essa situação geral inédita, tendemos a reagir em duas maneiras. Alguns de nós, entusiasmados com todas as mudanças, embarcam realmente nessa nova ordem. Somos jovens e cheios de energia. A diversidade de oportunidades oferecidas pelo mundo digital nos atordoa. Podemos experimentar, tentar muitos empregos diferentes, ter muitas relações e aventuras diferentes. Compromissos com uma única carreira ou pessoa parecem restrições desnecessárias à nossa liberdade. Obedecer às ordens e ouvir a figuras de autoridade é antiquado. É melhor explorar, se divertir e ser franco. Um dia virá em que compreenderemos exatamente o que devemos fazer com nossa vida. Nesse meio tempo, nossa motivação principal é manter a liberdade de fazer o que desejamos e de ir aonde bem entendermos. Alguns de nós, porém, reagem da maneira oposta. Temendo o caos, optamos de forma rápida por uma carreira que seja prática e lucrativa, preferencialmente relacionada a algo que seja do nosso interesse, mas não necessariamente. Nos contentamos com um relacionamento íntimo. Talvez até continuemos a nos agarrar aos nossos pais. O que nos move é, de alguma maneira, consolidar a estabilidade que é tão difícil de encontrar nesse mundo. Ambos os caminhos, porém, tendem a causar alguns problemas mais adiante. No primeiro caso, ao tentar tantas coisas, nunca desenvolvemos de fato habilidades sólidas em nenhuma área em particular. Sentimos dificuldade em nos concentrar numa atividade específica por muito tempo, pois estamos acostumados a esvoaçar por aí e nos distrairmos, o que torna 2 vezes mais difícil aprender novas habilidades, se quisermos. Por causa disso, nossas possibilidades profissionais começam a se estreitar. Acabamos aprisionados, mudando de um emprego para o outro. Talvez agora queiramos um relacionamento que dure, mas não desenvolvemos a tolerância para fazer concessões e não conseguimos deixar de nos irritar com as restrições à nossa liberdade que um relacionamento duradouro representa. Embora não gostemos de admitir isso a nós mesmos, a nossa liberdade pode começar a nos cansar. No segundo caso, a profissão a qual nos comprometemos aos 20 e poucos anos talvez comece a parecer um pouco sem graça ao chegarmos aos 30. Nós a escolhemos por motivos práticos e tem pouca conexão com o que nos interessa de fato na vida. Passamos a ter a sensação de que é só um emprego, a nossa mente se desliga do trabalho. E agora aquela diversidade de oportunidades do mundo moderno começa a nos tentar quando atingimos a meia-idade. Talvez precisemos de algo novo e excitante, outra carreira ou relacionamento, ou uma aventura. Em ambos os casos, fazemos o possível para lidar com as nossas frustrações. Contudo, com o passar dos anos, começamos a vivenciar períodos de sofrimento que não conseguimos negar ou reprimir. Em geral, não temos consciência da raiz do nosso desconforto, a falta de propósito e de um direcionamento real na vida. Esse sofrimento surge de diversas formas. Passamos a nos sentir cada vez mais entediados. Sem um envolvimento real com o trabalho, nos voltamos a várias distrações que ocupem a nossa mente inquieta. Pela lei dos rendimentos decrescentes, precisamos constantemente encontrar novos modos mais intensos de diversão. A última tendência do entretenimento, viagens para um local exótico, um novo guru ou causa a seguir, passatempos que são experimentados e logo abandonados, vícios de todos os tipos. Só quando estamos sozinhos ou em momentos de desânimo é que sentimos o tédio crônico que motiva muitas das nossas ações e nos corrói por dentro. Passamos a nos sentir cada vez mais inseguros. Todos temos sonhos e uma noção do nosso próprio potencial.
Caso tenhamos perambulado pela vida sem um propósito ou perdido o caminho, começamos a tomar consciência da discrepância entre os nossos sonhos e a realidade. Não temos nenhuma realização genuína. Invejamos aqueles que têm. O nosso ego se fragiliza, levando-nos a uma armadilha. Somos fracos demais para tolerar críticas. Aprender requer a admissão de que não sabemos tudo e de que precisamos nos aprimorar. Mas nos sentimos inseguros demais para admitir isso. E assim, as nossas ideias se tornam fixas e as nossas habilidades estagnadas, o que disfarçamos com um ar de certeza e opiniões fortes, ou com uma superioridade moral. No entanto, não conseguimos nos livrar da insegurança subjacente. Com frequência, nos sentimos ansiosos e tensos, mas nunca temos bem certeza do porquê. A vida envolve obstáculos e dificuldades inevitáveis, mas passamos a maior parte do tempo tentando evitar algo doloroso. Talvez não tenhamos aceitado as responsabilidades que teriam nos acarretado a possibilidade de fracassar. Nós nos esquivamos das escolhas difíceis e situações desgastantes que afloram no presente. Somos forçados a terminar algo no prazo, ou nos tornamos ambiciosos de repente e queremos realizar um sonho nosso. Não aprendemos no passado a lidar com elas, e a ansiedade e a tensão nos oprimem. A nossa evasão leva a uma ansiedade leve e contínua. E por fim, nos sentimos deprimidos. Todos queremos acreditar que a vida tem propósito e sentido, que estamos conectados a algo maior do que nós mesmos. Queremos sentir que o que realizamos tem algum peso e significância. Sem essa convicção, enfrentamos uma sensação de vazio e depressão, que atribuiremos a outros fatores. Entenda, essa sensação de estar perdido e confuso não é culpa de ninguém. É a reação natural de haver nascido numa época de grandes mudanças e caos. Os antigos sistemas de apoio do passado, religiões, causas universais nas quais se acreditar, a coesão social, desapareceram quase todos, pelo menos no mundo ocidental. Também estão se esvaindo as convenções, regras e tabus complexos que costumavam canalizar o comportamento. Estamos todos à deriva, e não é de admirar que tantas pessoas se percam em adições e depressão. O problema aqui é simples. Por natureza, os seres humanos anseiam por uma noção de direcionamento. Outros organismos vivos se apoiam em instintos complexos para guiá-los e determinar o comportamento. Nós passamos a confiar na nossa consciência. No entanto, a mente humana é um poço sem fundo. Nos fornece espaços mentais infinitos a serem explorados. A nossa imaginação é capaz de nos levar a qualquer lugar e fabricar qualquer coisa. A qualquer momento, poderíamos escolher seguir em centenas de direções diferentes. Sem sistemas de crenças ou convenções instalados, parecemos não ter nenhum ponto cardeal óbvio para guiar o nosso comportamento e as nossas decisões, e isso pode ser enlouquecedor. Felizmente, há uma maneira de sair dessa situação e está disponível por natureza a cada um de nós. Não há necessidade de procurarmos por gurus ou nos tornarmos nostálgicos em relação ao passado e às suas certezas. Uma bússola e um sistema guia existem. Estão no ato de procurarmos e descobrirmos o propósito individual de nossa vida. Esse é o caminho tomado pelos maiores realizadores e contribuidores do progresso da cultura humana, e só temos que enxergá-lo para tomá-lo. Eis aqui como isso funciona. Cada ser humano, individual, é radicalmente singular. Essa singularidade tem um propósito e está inscrita em nós de 3 maneiras: a configuração exclusiva do nosso DNA, a forma específica como nosso cérebro está programado e as experiências por que passamos na vida, que são diferentes das de todos os outros. Considere essa singularidade como uma semente que é plantada ao nascer com potencial para crescer. Na natureza, num ecossistema próspero, é possível observar um alto nível de diversidade entre as espécies, que operam em equilíbrio. O sistema então é rico e se alimenta de si mesmo, criando espécies novas e mais inter-relações. Os ecossistemas com pouca diversidade são bem inférteis e têm saúde bem tênue.
Nós, seres humanos, operamos em nosso próprio ecossistema cultural. Por toda a história, vemos que as culturas mais saudáveis e celebradas têm sido as que incentivaram e exploraram a maior diversidade interna entre os indivíduos. Antiga Atenas, a dinastia Sung na China, a Renascença italiana, a década de 1920 no mundo ocidental. Para mencionar algumas, esses foram períodos de grande criatividade, pontos altos da história. Podemos contrastá-los com o conformismo e a esterilidade cultural das ditaduras. Ao fazermos a nossa singularidade florescer no decorrer da vida, por meio das nossas habilidades específicas e da natureza característica do nosso trabalho, contribuímos com essa tão necessária diversidade. Essa singularidade, de fato, transcende a nossa existência individual, está estampada em nós pela própria natureza. Como explicar o motivo pelo qual somos atraídos à música, ou a ajudar os outros, ou a formas específicas de conhecimento? Herdamos essa atração, que tem o seu propósito. O esforço para cultivar essa singularidade e nos conectar a ela nos fornece um caminho a seguir, um sistema de direcionamento interno pela vida. No entanto, ligar-se a esse sistema não é fácil. Normalmente, os sinais da nossa singularidade são mais nítidos para nós mesmos durante a primeira infância. Sentimos uma atração natural a temas ou atividades específicos, apesar da influência dos nossos pais. Chamemos isso de inclinações primordiais, as quais falam conosco como uma voz. Entretanto, ao crescermos, a voz é abafada pelos nossos pais, colegas, professores e pela cultura geral. Dizem-nos do que devemos gostar, o que é bom, o que não é bom. Começamos a perder a noção de quem somos, do que nos torna diferentes. Escolhemos trajetórias profissionais que não são adequadas à nossa natureza. Para nos ligarmos a esse sistema de direcionamento interno, temos de tornar a conexão com a nossa singularidade o mais forte possível e aprender a confiar naquela voz. Veja mais sobre isso no item Descubra a sua vocação na vida, na próxima sessão. Ao conseguirmos fazer isso, seremos muito bem recompensados. Teremos um senso de direção, na forma de uma trajetória geral de carreira que combinará com as nossas inclinações específicas. Teremos uma vocação. Saberemos quais habilidades precisamos e queremos desenvolver. Possuiremos metas e submetas. Quando nos desviarmos do nosso caminho, ou nos envolvermos em problemas que nos distraiam das nossas metas, nos sentiremos desconfortáveis e logo retomaremos o curso. Talvez exploremos e tenhamos aventuras, o que é natural quando somos jovens, mas há um direcionamento relativo para a nossa exploração que nos libertará das dúvidas e distrações contínuas. Esse caminho não requer que sigamos uma única linha simples, ou que as nossas inclinações sejam focadas de forma muito estreita. Talvez sejamos atraídos por vários tipos de conhecimento. O nosso caminho envolve dominar uma variedade de habilidades e combiná-las de maneiras bem inventivas e criativas. Essa foi a genialidade de Leonardo da Vinci, que uniu seus interesses em artes, ciências, arquitetura e engenharia, dominando cada uma dessas disciplinas. Esse modo de seguir o caminho combina com os nossos gostos modernos e ecléticos e com o nosso amor pela ampla exploração. Quando ativamos esse sistema de direcionamento interno, todas as emoções negativas que nos atormentam na nossa falta de propósito são neutralizadas e até se tornam positivas. Por exemplo, talvez sintamos tédia no processo de acumular habilidades. Praticar pode ser enfadonho. No entanto, é possível abraçar o tédio, sabendo dos tremendos benefícios que virão. Estamos aprendendo algo que nos entusiasma. Não ansiamos por distrações constantes. A nossa mente se absorve com prazer no trabalho. Desenvolvemos a habilidade de nos concentrar profundamente e, com essa concentração, ganhamos ímpeto. Retemos o que absorvemos porque estamos envolvidos emocionalmente com o aprendizado. Assim, aprendemos mais rápido, o que gera energia criativa. Com a mente repleta de informações novas, as ideias começam a surgir do nada. Atingir esses níveis criativos é bem gratificante e torna mais fácil acrescentar novas habilidades ao nosso repertório. Com um senso de propósito, nos sentimos muito menos inseguros.
Temos uma noção geral de estarmos progredindo, atingindo nosso potencial, ou parte dele. Podemos começar a examinar as nossas várias conquistas do passado, grandes ou pequenas. Realizamos muitas coisas. Há momentos de dúvidas, mas que costumam estar mais relacionadas à qualidade do nosso trabalho do que ao nosso amor próprio. Será que demos o melhor de nós mesmos? Concentrando-se mais no trabalho em si e na qualidade dele do que naquilo que as pessoas pensam de nós, conseguiremos distinguir entre as críticas práticas e as maliciosas. Teremos uma adaptabilidade interior que nos ajudará a nos recuperarmos dos fracassos e aprender com eles. Saberemos quem somos, e essa autoconsciência se tornará a nossa âncora na vida. Com esse sistema de direcionamento instalado, podemos transformar a ansiedade e a tensão em emoções positivas. Ao tentar alcançar nossos objetivos, escrever um livro, criar uma empresa, vencer uma campanha política, temos que administrar uma grande dose de ansiedade e incerteza, tomando decisões diárias sobre o que fazer. No processo, aprendemos a controlar os nossos níveis de ansiedade. Se pensarmos demais sobre até onde precisamos ir, talvez nos sintamos sobrecarregados. Em vez disso, aprendemos a nos concentrar em objetivos melhores ao longo do caminho, mantendo ao mesmo tempo um grau de urgência. Desenvolvemos a habilidade de regular nossa ansiedade, o suficiente para nos manter avançando e continuar aprimorando o trabalho, mas não ao ponto de nos paralisar. Essa é uma habilidade importante na vida. Desenvolvemos uma tolerância alta para a tensão, também, e até nos alimentamos dela. Nós, humanos, fomos de fato construídos para lidar bem com a tensão. A nossa mente inquieta e energética prospera melhor quando estamos ativos mentalmente e fisicamente, com adrenalina bombeando nas veias. A tendência das pessoas a envelhecer e se deteriorar mais rápido logo depois de se aposentarem é um fenômeno conhecido. A mente não tem mais nada do que se alimentar, os pensamentos ansiosos vêm à tona e elas se tornam menos ativas. Manter alguma atenção e saber como lidar com ela melhora a nossa saúde. Por fim, com um senso de propósito, somos menos propensos à depressão. Sim, os momentos de melancolia são bem-vindos, não são inevitáveis. Mas mais comumente nos sentimos entusiasmados e elevados acima da mesquinhez que marca tantas vezes a vida cotidiana no mundo moderno. Estamos em uma missão, cumprindo a obra de nossa vida, contribuindo para algo maior do que nós mesmos, e isso nos enaltece. Temos momentos de grande plenitude que nos alimentam. Mesmo a morte perde o seu impacto. O que conquistamos sobreviverá ao nosso fim, e não há aquele sentimento debilitante de termos desperdiçado nosso potencial. Pense nisso desta maneira. Na história militar, podemos identificar dois tipos de exército: aqueles que lutam por uma causa ou uma ideia e os que lutam por dinheiro, como parte de um emprego. Os que vão à guerra por uma causa, como os exércitos de Napoleão Bonaparte lutando para expandir a Revolução Francesa, o fazem com uma intensidade maior. Eles atrelam o seu destino individual ao da causa e da nação. Estão mais dispostos a morrer em batalha pela causa. Os menos entusiasmados são contagiados pelo espírito de grupo. O general pode pedir mais dos seus soldados. Os batalhões são mais unidos, e os vários líderes dos batalhões são mais criativos. Lutar por uma causa é a atitude conhecida como um multiplicador de força. Quanto maior a conexão à causa, maior a motivação, o que se traduz num poder maior. Um exército assim, por vezes, consegue derrotar um maior, mas menos motivado. Podemos dizer algo análogo sobre a vida. Atuar com um alto senso de propósito é um multiplicador de força. Todas as suas decisões e ações têm um poder maior por trás delas, porque são guiadas por uma ideia e propósitos centrais. As muitas facetas do seu caráter são canalizadas nesse propósito, dando-lhe uma energia contínua. A sua concentração e habilidade de se recuperar de adversidades lhe dão um ímpeto inescapável. Você consegue exigir mais de si mesmo. E num mundo em que tantas pessoas estão à deriva, você a superará com facilidade e atrairá a atenção de todos por causa disso. Os indivíduos vão querer estar perto de você
para absorver o seu entusiasmo. A sua tarefa como estudante da natureza humana é dupla. Em primeiro lugar, tome consciência do papel primordial que um senso de propósito desempenha na vida humana. Por causa da nossa natureza, a necessidade de um propósito tem uma atração gravitacional a que ninguém consegue resistir. Observe as pessoas em redor e avalie o que lhes guia o comportamento, vendo padrões nas escolhas que fizerem. Será que a motivação primária delas é a liberdade de fazerem o que bem entendem? Estão em busca de prazer, dinheiro, atenção, poder pelo seu próprio mérito? Ou uma causa à qual se juntar? Todos esses são o que chamaremos de propósitos falsos e levam a um comportamento obsessivo e a vários becos sem saída. Veja mais sobre propósitos falsos na última seção deste capítulo. Uma vez que tiver identificado indivíduos motivados por um propósito falso, evite contratá-los ou trabalhar com eles, pois tenderão a arrastá-lo para baixo com sua energia improdutiva. Você também notará algumas pessoas que lutam para encontrar um propósito na forma de uma vocação na vida. Talvez consiga ajudá-las, ou vocês consigam se ajudar um ao outro. E, por fim, o leitor reconhecerá algumas com senso relativamente elevado de propósito. Pode ser alguém jovem que parece destinado à grandeza. Você deve buscar a amizade delas e se contagiar com seu entusiasmo. Outras serão mais velhas, com uma série de conquistas já realizadas. A estas, você deve se associar de qualquer maneira possível, pois o impulsionaram para frente com o seu impulso. A sua segunda tarefa é encontrar o seu senso de propósito e elevá-lo, tornando a conexão a ele o mais profunda que conseguir. Veja mais sobre isso na próxima sessão. Se você for jovem e utilize o que encontrar para fornecer uma estrutura geral para sua energia inquieta, explore o mundo livremente, acumule aventuras, mas tudo dentro de certa estrutura. E o mais importante, acumule habilidades. Se você for mais velho e ter perdido o caminho, use as habilidades que já adquiriu e encontre maneiras de canalizá-las de modo suave na direção que, enfim, combinará com suas inclinações e espírito. Evite alterações súbitas e drásticas de carreira que não sejam práticas. Tenha em mente que a sua contribuição para a cultura pode ser de várias formas. Você não precisa se tornar um empresário ou figurar amplamente no palco mundial. Pode fazer o mesmo atuando como uma pessoa em um grupo ou organização, desde que mantenha um ponto de vista forte que seja seu e o utilize para exercer influência de maneira graciosa. O seu caminho pode envolver trabalho físico e artesanato. Orgulhe-se da excelência do seu trabalho, deixando a sua marca característica de qualidade. Pode ser criando uma família da melhor maneira possível. Nenhuma vocação é superior à outra. O que importa é que esteja atrelada a uma necessidade e inclinação pessoais, e que a sua energia o guie em direção ao aprimoramento e ao aprendizado contínuo por meio da experiência. De qualquer maneira, cultive ao máximo a sua unicidade e a originalidade que a acompanham. Num mundo repleto de pessoas que parecem altamente intercambiáveis, você não pode ser substituído. Você é único. A sua combinação de habilidades e experiências não é replicável. Isso representa a verdadeira liberdade e o poder derradeiro que nós, seres humanos, possuímos. Estratégias para desenvolver um alto senso de propósito. Uma vez que se comprometeu a desenvolver ou fortalecer o seu senso de propósito, então o trabalho árduo começa. Você vai enfrentar muitos inimigos e obstáculos impedindo o seu progresso. As vozes dos outros que o distraem e incutem dúvidas sobre sua vocação e unicidade, o seu próprio tédio e frustrações com o trabalho em si e o lento progresso. A falta de críticas confiáveis de pessoas que possam ajudá-lo, os níveis de ansiedade com os quais você precisa lidar e, por fim, a exaustão completa que muitas vezes acompanham o trabalho focado durante longos períodos. Estas 5 estratégias ajudarão a superar esses obstáculos. Não estão ordenadas de maneira rígida, mas a primeira é o ponto de partida essencial.
Coloque todas em prática a fim de garantir o movimento em frente. Descubra sua vocação na vida. Você inicia esta estratégia procurando por sinais de inclinações primordiais nos seus primeiros anos de vida, quando costumam ser mais nítidas. Alguns indivíduos se lembram com facilidade dessas inclinações iniciais, mas para muitos de nós, isso requer alguma introspecção e investigação. Procure por momentos em que sentiu um fascínio inusitado por um determinado tema, ou por certos objetos ou atividades e maneiras de brincar. Marie Curie, grande cientista do século XIX e início do século XX, recordava-se com clareza do momento em que, aos 4 anos de idade, entrou no escritório do pai, subitamente mesmerizada pela visão de todo tipo de tubos e instrumentos de medida para vários experimentos químicos, guardados atrás de um armário de vidro polido. Por toda a vida, ela sentiria um arrepio similar sempre que entrava num laboratório. Para Anton Tchekhov, foi assistir a uma peça teatral quando menino, na cidadezinha em que vivia. Toda aquela atmosfera de faz de conta o comoveu. Para Steve Jobs, foi passar por uma loja de eletrônicos quando criança e ver tantos dispositivos fantásticos na vitrine, maravilhando-se com a sua concepção e complexidade. Para Tiger Woods, foi a experiência de ver, aos 2 anos de idade, o pai lançar bolas de golfe para dentro de uma rede na garagem e não conseguir conter a excitação e o desejo de imitá-lo. Para o escritor Jean-Paul Sartre, foi a fascinação na infância com as palavras impressas numa página e os possíveis significados mágicos que cada palavra possuía. Esses momentos de atração visceral vieram de maneira repentina e sem nenhum encorajamento dos pais ou de amigos. Seria difícil colocar em palavras por que ocorreram. São sinais de algo além do nosso controle pessoal. A atriz Ingrid Bergman foi quem expressou isso melhor ao falar do fascínio que sentia pelo ato de representar na frente da câmera de cinema do pai quando ainda era pequena. Eu não escolhi atuar. A atuação me escolheu. Às vezes, essas ocasiões nos vêm quando somos mais velhos, como quando Martin Luther King Jr. compreendeu a sua missão na vida ao ver-se envolvido no boicote aos ônibus de Montgomery. E às vezes ocorrem quando observamos outras pessoas que são mestres no seu campo. Quando jovem, o futuro diretor japonês de cinema, Akira Kurosawa, se sentia bastante à deriva. Tentou pintar, depois foi assistente de diretor em filmes, um trabalho que detestou. Estava pronto para desistir quando foi escolhido para trabalhar para o diretor Kajiro Yamamoto, em 1936. Observando esse grande mestre em ação, de repente os olhos de Kurosawa se abriram para as possibilidades mágicas do cinema e compreendeu a própria vocação. Como descreveu mais tarde, foi como se o vento sobre uma montanha soprasse contra o meu rosto. Com isso me refiro àquele vento maravilhosamente refrescante que você sente depois de uma escalada árdua e dolorosa. O sopro daquele vento lhe diz que você está atingindo o topo. Então você se põe em pé no topo e olha para baixo, para toda a paisagem que se abre. Quando me pus de pé por trás de Yama-san, na sua cadeira de diretor junto à câmera, meu coração se encheu desse mesmo sentimento. Finalmente cheguei. Como outro sinal, examine os momentos da sua vida em que certas tarefas ou atividades lhe pareceram naturais ou fáceis, como se você nadasse com a corrente. Ao realizar essas atividades, o tédio da prática torna-se mais tolerável, as críticas das pessoas não o desencorajam com tanta facilidade, você quer aprender. Contraste isso com outros temas ou tarefas que considera profundamente enfadonhos e pouco gratificantes, que o frustram. Em relação a isso, descubra a inteligência específica para a qual o seu cérebro está programado. No livro Estruturas da Mente, o psicólogo Howard Gardner lista certas formas de inteligência para as quais as pessoas costumam ter um dom ou afinidade especial. Poderiam ser a matemática e a lógica, atividades físicas, palavras, imagens ou música.
Acrescente-se a isso a inteligência social, uma sensibilidade superior quanto aos outros. Quando estiver envolvido na atividade que lhe der a sensação de ser a correta, ela corresponderá à forma de inteligência para a qual o seu cérebro é mais adequado. A partir desses vários fatores, você deve ser capaz de identificar o esboço da sua vocação. Em essência, ao passar por esse processo, estará descobrindo a si mesmo, o que o torna diferente, o que precede as opiniões dos outros. Haverá mais familiaridade com as coisas de que por natureza gosta ou não gosta. Na vida, tendemos a perder o contato com nossas preferências, influenciados de maneira intensa pelo que os outros fazem e pela cultura. Você vai subtrair essas influências externas. Quanto mais profunda for a conexão que formar com a sua vocação, mais será capaz de resistir às ideias ruins dos outros e ativar seu sistema de direcionamento interno. Dedique um tempo a esse processo, utilizando um diário se for necessário. Desenvolva o hábito de se acessar e se escutar, de forma a monitorar continuamente seu progresso e ajustar essa vocação às diversas etapas da sua vida. Se você for jovem e estiver no início da carreira profissional, explore um campo relativamente amplo relacionado às suas inclinações. Por exemplo, se sua afinidade é com palavras e escrita, tente todos os tipos diferentes de escrita até encontrar o encaixe perfeito. Se for mais velho e tiver mais experiência, use as habilidades que já desenvolveu e descubra uma maneira de adaptá-las na direção da sua verdadeira vocação. Lembre-se de que a vocação pode combinar vários campos que o fascinam. Para Jobs, por exemplo, era a intersecção de tecnologia e design. Mantenha o processo sem um limite de tempo determinado. A sua experiência o instruirá sobre o caminho. Não tente pular a etapa de descobrir sua vocação ou imaginar que ela lhe virá por conta própria. Embora para alguns surja início na vida ou em um momento de inspiração repentina, para a maioria de nós, esta requer introspecção e esforço contínuos. Experimentar com as habilidades e opções relacionadas à sua personalidade e às suas inclinações não é apenas o passo mais essencial do desenvolvimento de um senso elevado de propósito, é talvez o mais importante. Saber profundamente quem você é, reconhecendo a sua unicidade, fará com que seja mais fácil evitar todas as outras armadilhas da natureza humana. Utilize os impulsos negativos e de resistência. A chave para o sucesso em qualquer campo é desenvolver primeiro habilidades em várias áreas, que você poderá mais tarde combinar de maneiras únicas e criativas. No entanto, o processo de fazê-lo pode ser enfadonho e sofrido à medida que toma consciência de suas limitações e falta relativa de habilidade. A maioria das pessoas, de modo consciente ou inconsciente, busca evitar o tédio, a dor e qualquer forma de adversidade, tentando se colocar em lugares onde enfrentará menos críticas e nos quais as chances de fracasso serão minimizadas. Você precisa tomar a decisão de seguir na direção contrária. Aceite as experiências negativas, as limitações e até o sofrimento como ótimos meios de elevar o nível das suas habilidades e apurar o seu senso de propósito. Em se tratando de exercícios, entenda a importância de manter níveis toleráveis de dor e desconforto, pois mais tarde eles lhe renderão força, resistência e outras sensações positivas. Você obterá o mesmo ao aceitar de verdade o tédio na sua prática. A frustração é um sinal de que se está fazendo progressos, pois a mente está tomando consciência dos níveis mais elevados de habilidades que ainda tem de alcançar. Utilize e adote qualquer tipo de prazo. Caso dê a si mesmo um ano para terminar um projeto ou abrir uma empresa, em geral, você vai levar um ano ou mais. Se optar por 3 meses, vai terminar mais cedo, e a energia concentrada com o que trabalhar elevará o seu nível de habilidade e tornará o resultado final muito melhor. Se necessário, fabrique prazos razoavelmente apertados a fim de intensificar o seu senso de propósito. Thomas Edison sabia que levava tempo demais em suas invenções, então desenvolveu o hábito de falar a jornalistas sobre as grandes qualidades de suas criações futuras e fargerando na descrição das ideias. Com a publicidade,
seria agora colocado na posição de ter que cumprir o prometido, e, em relativamente pouco tempo, ou seria ridicularizado. Teria de se mostrar à altura do desafio, e quase sempre conseguia. Hakuin, grande mestre zen do século XVIII, levou isso mais longe. Sentia-se muito frustrado com certos koans, anedotas paradoxais criadas para induzir a iluminação, apresentados a ele por seu mestre. A falta de progresso o deixou desesperado, por isso prometeu a si mesmo com toda a seriedade: se em 7 dias eu não tiver dominado todos esses koans, vou me matar. A estratégia funcionou e continuou a funcionar, até que ele atingiu a iluminação total. À medida que progredir no seu caminho, você estará cada vez mais sujeito às críticas dos outros. Algumas delas talvez sejam construtivas e dignas da sua atenção, mas muitas serão o fruto da inveja. Você reconhecerá este último tipo pelo tom emocional da pessoa ao expressar opiniões negativas. Esses indivíduos vão um pouco longe demais, falam com um certo excesso de veemência, levam as coisas para o lado pessoal, incutindo dúvidas sobre a sua habilidade geral, enfatizando a sua personalidade mais do que o trabalho. Não mencionam detalhes específicos sobre o que e como melhorar. Tendo reconhecido esse tipo de crítica, o truque é não a internalizar de jeito nenhum. Tornar-se defensivo é sinal de que foi atingido. Em vez disso, use as opiniões negativas deles para te motivar e aumentar o seu senso de propósito. Absorva a energia propositada. Nós, seres humanos, somos extremamente suscetíveis aos ânimos e à energia das outras pessoas. Por esse motivo, evite o contato excessivo com aqueles que têm um senso baixo ou falso de propósito. Por outro lado, tente sempre encontrar aqueles com um senso elevado de propósito e se associar a eles. Alguém assim poderia ser o perfeito mentor ou professor, ou parceiro em um projeto, tendendo a inspirar o melhor em você. Além disso, será mais fácil e até revigorante receber as críticas dele. Essa foi a estratégia com que Coco Chanel, veja o capítulo 5, angariou tanto poder. Ela começou em uma posição de grande fraqueza, uma órfã com pouco ou nenhum recurso na vida. Quando tinha 20 e poucos anos, compreendeu que sua vocação era conceber roupas e criar a sua própria linha de moda. Precisava desesperadamente de alguém que a guiasse, porém em especial no quesito administrativo. Procurou por pessoas que pudessem ajudá-la a encontrar o caminho. Aos 25 anos, conheceu o alvo perfeito, um rico empresário inglês mais velho, chamado Arthur Boy Capel. Ela se sentiu atraída por ambição dele, pela sua experiência em vários campos, o seu conhecimento das artes e o seu pragmatismo implacável. Coco se apegou a Capel com enorme veemência e este foi capaz de incutir nela a confiança de que se tornaria uma estilista famosa, educando-a no quesito administração de negócios em geral. Ofereceu-lhe críticas duras, as quais ela aceitaria por causa do profundo respeito que lhe nutria, guiando-a nas primeiras decisões importantes ao estabelecer o negócio. Graças a Capel, Chanel desenvolveu um senso bem apurado de propósito, que manteve por toda a vida. Sem essa influência, o caminho dela teria sido muito confuso e difícil. Mais tarde, Chanel continuou a retornar a essa estratégia. Encontrou outros homens e mulheres com habilidades que ela não tinha ou que precisava fortalecer: graciosa social, marketing, um faro para as tendências culturais, com quem cultivou relacionamentos que lhe permitiram aprender. Nesse caso, é bom conhecer aqueles que sejam pragmáticos, e não apenas aqueles que são carismáticos ou visionários. Você quer o conselho prático deles e absorver a disposição de concluir projetos. Se for possível, junte ao seu redor um grupo de pessoas de campos diferentes, como amigos ou parceiros, que tenham uma energia semelhante. Vocês ajudarão a elevar o senso de propósito uns dos outros. Não se contente com associações ou mentores virtuais. Estes não terão o mesmo efeito. Crie uma escada de metas descendentes. Atuar com metas de longo prazo lhe dará tremenda clareza e determinação. Essas metas,
Um projeto ou negócio a ser criado, por exemplo, são relativamente ambiciosas, o bastante para extrair o melhor de você. O problema, porém, é que também tenderão a gerar ansiedade à medida que examinar tudo o que tiver de alcançar do ponto de vista atual. Para lidar com essa ansiedade, crie uma escada de metas pequenas que compõem o caminho desde o seu objetivo final até o ponto em que se encontra. Esses objetivos devem ser mais simples quanto mais baixo na escada você estiver, e deve atingi-los em períodos relativamente curtos de tempo que lhe darão momentos de satisfação e um senso de propósito. Sempre divida as tarefas em partes menores, tenha micrometas a cada dia ou semana. Isso vai ajudá-lo a se concentrar e evitar complicações ou desvios que desperdiçariam sua energia. Além disso, lembre-se o tempo todo da meta maior, de não a perder de vista, ou se embaralhar demais em detalhes. De tempos em tempos, retorne à sua visão original e imagine a satisfação imensa que sentirá quando ela se concretizar. Isso lhe dará clareza e inspiração para progredir. Também é bom ter um pouco de flexibilidade no processo. Em certos momentos, você vai reavaliar o seu progresso e ajustar as várias metas conforme o necessário, aprendendo contemporaneamente a partir da experiência, adaptando e aprimorando o seu objetivo original. Lembre-se de que o que você busca é uma série de resultados e realizações práticas, não uma lista de sonhos não concretizados e projetos abortados. Trabalhar com metas menores e integradas o moverá nessa direção. Perca-se no seu trabalho. A maior dificuldade que o leitor vai enfrentar para manter um senso elevado e consistente de propósito talvez seja o nível de comprometimento que é necessário com o passar do tempo, além dos sacrifícios que o acompanham. Você terá de lidar com muitos momentos de frustração, tédio e fracasso, e as tentações incessantes da nossa cultura por prazeres mais imediatos. Os benefícios listados anteriormente nas chaves para a natureza humana muitas vezes não são aparentes de imediato e, com o passar dos anos, você talvez venha a se sentir esgotado. Para contrabalançar esse tédio, tenha momentos de fluxo, em que a sua mente mergulha tão fundo no trabalho que você é transportado para além do seu ego, experimentando uma sensação de calma profunda e euforia. O psicólogo Abraham Maslow chamou isso de experiências de pico. Uma vez que alguém passe por isso, será mudado para sempre. Você sentirá a necessidade de repeti-la. Os prazeres mais imediatos que o mundo oferece empalidecem em comparação. E quando se sentir recompensado pela sua dedicação e por seus sacrifícios, o seu senso de propósito será intensificado. Essas experiências não podem ser fabricadas, mas você tem como montar o palco para elas e aumentar bastante a chance de que ocorram. Em primeiro lugar, é essencial esperar até que esteja mais adiante no processo, tendo realizado pelo menos mais da metade de um projeto, ou depois de muitos anos de estudo no seu campo. A sua mente, então, será preenchida por todos os tipos de informação e prática, amadurecidas para uma experiência de pico. Em segundo lugar, planeje se entregar ao trabalho por um tempo ininterrupto, quantas horas e dias na semana for possível. Com esse fim, você deve eliminar de forma rigorosa o nível habitual de distrações, até mesmo fazer planos para desaparecer por algum tempo. Pense nisso como um tipo de retiro religioso. Steve Jobs fechava a porta do escritório, passava o dia inteiro na sua sala e esperava até entrar num estado de foco profundo. Uma vez que você se torne hábil nisso, conseguirá fazê-lo quase em qualquer lugar. Einstein era notório por alcançar um estado tão profundo de absorção que se perdia nas ruas da cidade ou enquanto velejava num lago. Em terceiro lugar, a ênfase deve ser no trabalho, nunca em si mesmo ou no desejo de reconhecimento. Você está fundindo a sua mente com o trabalho em si, e qualquer pensamento invasivo do seu ego, ou dúvidas à sua pessoa ou obsessões, vão interromper o fluxo, o qual não é apenas imensamente terapêutico, mas também gera resultados criativos incríveis. Durante o tempo em que a atriz Ingrid Bergman estava envolvida num projeto cinematográfico em particular, ela lhe dedicava cada gota de energia, esquecendo-se de tudo mais. Diferentemente de outros atores, que davam importância maior ao dinheiro ou à atenção que recebiam, Bergman via apenas a oportunidade de encarnar por completo o papel que representaria e traria à vida. Com esse propósito, interagia com os escritores e diretores,
alterando inclusive o papel em si e partes do diálogo, tornando-as mais reais. Suas ideias eram quase sempre excelentes e baseadas em uma contemplação profunda a respeito do personagem, então ela tinha credibilidade nesse aspecto. Depois que Bergman tivesse ido muito longe no processo do texto e raciocínio, ela passava dias ou semanas fundindo-se com o papel e sem interagir com outras pessoas. Esquecendo-se de todo o sofrimento da própria vida, a perda dos pais quando era jovem, o marido abusivo, obtinha momentos de alegria genuína, traduzindo essas experiências de pico na tela. O público sentia algo de profundamente realista na atuação dela, e se identificava de maneira inusitada com os personagens interpretados por Bergman. Para ela, saber que teria essas experiências periódicas, pelas quais geraria resultados, a mantinha além da dor e dos sacrifícios que exigia de si mesma. Considere isso uma forma de devoção religiosa ao seu trabalho de vida, e que acabará produzindo momentos de união com o trabalho em si, mas também um tipo de êxtase, que é impossível de verbalizar até que o tenha experimentado. O engodo dos falsos propósitos. A atração gravitacional que sentimos pela ideia de encontrar um propósito origina-se de dois elementos da natureza humana. Em primeiro lugar, por não sermos capazes de confiar em nossos instintos como fazem outros animais, precisamos de algum meio de obter um senso de direção, uma maneira de guiar e restringir nosso comportamento. E, em segundo, temos consciência de nossa pequenez como indivíduos num universo com bilhões de outros como nós. Estamos conscientes de nossa mortalidade e de como seremos, no fim das contas, engolidos pela eternidade. Sentimos a necessidade de sermos maiores do que apenas os indivíduos que somos, e conectados a algo que nos transcenda. Sendo a natureza humana o que for, muitos buscam criar um propósito e uma sensação de transcendência que demandem pouco, querem encontrá-los da maneira mais fácil e acessível, com o mínimo de esforço. Essas pessoas se entregam a falsos propósitos, aqueles que somente fornecem ilusão. Podemos contrastá-los com os propósitos reais, da seguinte maneira: estes vêm de dentro, são uma ideia, uma vocação, um senso de missão ao qual nos sentimos conectados, pessoal e intimamente. São nossos, talvez tenhamos sido inspirados por outros, mas ninguém os impôs ou pode tirá-los de nós. Se formos religiosos, não aceitamos a ortodoxia apenas, passamos por uma introspecção rigorosa e tornamos a nossa crença interna, verdadeira para nós mesmos. Os falsos propósitos, ao contrário, têm raízes em fontes externas, por exemplo, sistemas de crença que nos engolem por inteiro ou conformismo ao que os outros fazem. O propósito real nos eleva para um nível mais humano, aprimoramos as nossas habilidades e apuramos a mente, percebemos o nosso potencial e contribuímos à sociedade. Os falsos propósitos, ao contrário, nos arrastam para baixo, para o lado animal da nossa natureza. Vícios, perda dos poderes mentais, conformismo irracional e cinismo. É crucial que tomemos consciência dessas formas falsas e inferiores de propósito, pelas quais é inevitável não se deixar levar em alguma época da vida, pois são fáceis, populares e demandam pouco. Se conseguirmos eliminar o impulso em direção a elas, gravitaremos de modo natural rumo às formas superiores na nossa busca inescapável por sentido e propósito. Aqui estão 5 dos falsos propósitos mais comuns que têm tentado os seres humanos desde o início da civilização. A busca por prazer. Para muitos de nós, o trabalho é apenas uma necessidade irritante. O que nos motiva de verdade é evitar o sofrimento e encontrar tanto prazer quanto possível no nosso tempo extra. E os prazeres que buscamos tomam várias formas, como sexo, estimulantes, entretenimento, comida, compras, jogos de azar, modas tecnológicas e brincadeiras de todos os tipos. Não importa quais sejam os objetos da busca, eles tendem a levar a uma dinâmica de rendimentos decrescentes. Os momentos de prazer que obtemos tendem a se tornar maçantes por meio da repetição. Precisamos cada vez mais deles ou de diversões sempre novas. Com frequência, a nossa necessidade se transforma em vício, e com a dependência vem a deterioração da saúde e das capacidades mentais.
Somos possuídos pelos objetos porque ansiamos e nos perdemos. Sob a influência das drogas e do álcool, por exemplo, podemos nos sentir temporariamente transportados para além da banalidade da vida. Esse falso propósito é muito comum no mundo de hoje, em especial por causa da cornucópia de distrações entre as quais podemos escolher. Contudo, isso vai contra o elemento básico da natureza humana. A fim de obter níveis mais profundos de prazer, temos que aprender a nos limitar. Ler uma variedade de livros de entretenimento um atrás do outro provoca uma sensação de satisfação menor a cada obra. Com a mente inundada e superestimulada, precisaremos de mais informação. O efeito após a leitura e a absorção de um ótimo livro é relaxante e enaltecedor à medida que descobrimos as riquezas ocultas naquelas páginas, nas quais pensamos de novo e de novo quando estamos longe delas. Todos precisamos de momentos de prazer fora do trabalho para aliviar a tensão. Entretanto, quando atuamos com um senso de propósito, compreendemos o valor de nos limitar, de optar pela profundidade da experiência em vez da estimulação excessiva. Causas e cultos. As pessoas têm uma necessidade profunda de acreditar em algo, e na ausência de grandes sistemas unificadores de crença, esse vazio é facilmente preenchido por todo tipo de microcausas e cultos. Notamos que esses grupos tendem a não durar muito tempo. Em 10 anos já parecem antiquados. Durante sua breve existência, os afiliados empregarão a convicção extrema e a hipérbole no lugar de uma visão clara do que estão buscando. Com este fim, inimigos serão encontrados rapidamente e acusados de serem a fonte de tudo que há de errado no mundo. Esses grupos se tornam o canal para que os indivíduos descarreguem as suas frustrações pessoais, a inveja e o ódio, e passam a se sentir superiores, como parte de um grupinho com acesso especial à verdade. É possível reconhecer uma microcausa ou culto pela maneira vaga como os discípulos expressam o que querem. Eles não conseguem descrever o tipo de mundo ou sociedade que desejam em termos concretos e práticos, e muito de sua razão de ser gira em torno de definições negativas. Livrem-se desses indivíduos ou dessas práticas, e o mundo se tornará um paraíso. São desprovidos de qualquer noção de estratégia ou formas definidas de alcançar seus objetivos nebulosos, o que é um sinal claro de que a função do grupo é apenas desabafar emoções. Muitas vezes, eles realizarão enormes manifestações públicas em que as pessoas se contagiarão pelo tamanho da multidão e pelos sentimentos compartilhados. Por toda a história, governantes maliciosos têm empregado esta tática com grande efeito. Indivíduos em uma multidão são altamente sugestionáveis. Por meio de frases curtas e simples, com muitas repetições, são convencidos a gritar palavras de ordem e engolir as ideias mais absurdas e irracionais. Em uma multidão, sentem-se livres de qualquer responsabilidade pessoal, o que pode levar à violência. Vêem-se transportados para além de si mesmos e não tão ínfimos, mas esse engrandecimento é uma ilusão. Na verdade, se tornam menores ao perderem a vontade e a voz individual. Aliar-nos a uma causa pode ser parte importante do nosso senso de propósito, como foi para Martin Luther King. Entretanto, ela deve emergir de um processo interno em que tenhamos pensado a fundo sobre o assunto e que estejamos nos comprometendo com a causa como parte de nossa obra de vida. Não somos apenas uma engrenagem na máquina de um grupo desses, mas contribuintes ativos, colocando nossa unicidade em ação, sem imitar a linha de comando do grupo. Não estamos participando por uma necessidade de gratificar nosso ego ou de desabafar emoções desagradáveis, mas em razão de uma sede por justiça e verdade que vem do nosso senso de propósito. Dinheiro e sucesso. Para muitas pessoas, a busca por dinheiro e posição social podem fornecer-lhes bastante motivação e foco. Esses tipos considerariam a descoberta de sua vocação na vida uma perda de tempo monumental. Encarariam-la como antiquada. Contudo, no longo prazo, essa filosofia costuma render os resultados mais impraticáveis. Em primeiro lugar,
Na maior parte das vezes, pessoas assim entram no campo onde possam ganhar o máximo de dinheiro o mais rápido possível. Visam os maiores salários. As opções de carreira que tomam têm pouca ou nenhuma conexão com suas verdadeiras inclinações. Os campos que escolhem tendem a ser repletos de outros caçadores insaciáveis de fortuna e sucesso. Por isso, a competição é feroz. Se forem dedicadas, talvez consigam se dar bem por algum tempo, mas quando envelhecerem, começarão a se sentir inquietas e um pouco entediadas. Tentarão formas diferentes de obter dinheiro e sucesso. Precisarão de novos desafios. Terão de continuar encontrando modos de se motivarem. Por vezes, cometerão grandes erros na busca obsessiva por dinheiro, pois pensam tanto no curto prazo, como vimos com aqueles que entraram de cabeça no frenesi dos derivativos que levou à crise financeira de 2008. Em segundo lugar, fortuna e sucesso duradouros resultam da originalidade, e não de seguir de forma insensata o caminho que outros já trilharam. Se fizermos do dinheiro o nosso objetivo principal, nunca cultivaremos a nossa singularidade, e alguém mais jovem e ambicioso acabará por nos suplantar algum dia. E por fim, o que costuma motivar o ser humano nessa missão é simplesmente ter mais dinheiro e status do que os outros e se sentir superior. Com esse padrão, é difícil saber quando temos o suficiente, pois sempre há aqueles que têm mais. Desse modo, a missão é infinita e exaustiva, e já que a conexão ao trabalho não é pessoal, essas pessoas se alienam de si mesmas. A busca carece de espírito, são viciadas no trabalho sem uma vocação verdadeira. Podem se tornar deprimidas ou maníacas, e é comum que percam o que conquistaram caso se tornem maníacas o suficiente. Todos conhecemos os efeitos da hiperintenção. Quando queremos ou precisamos desesperadamente dormir, é menos provável que consigamos adormecer. Caso seja fundamental que apresentemos a melhor palestra possível em uma conferência, nos tornamos hiperansiosos em relação ao resultado, e o nosso desempenho decai. Se estamos desesperados para encontrar um parceiro íntimo ou fazer amizades, é mais provável que acabemos repelindo as pessoas. Se em vez disso, relaxarmos e nos concentrarmos em outras coisas, pode ser que consigamos cair no sono ou dar uma boa palestra, ou encantar os outros. As coisas mais prazerosas da vida ocorrem como resultado de algo não pretendido ou aguardado de maneira direta. Quando tentamos fabricar momentos felizes, eles tendem a nos desapontar. O mesmo se aplica à busca insistente por fortuna e sucesso. Muitos dos indivíduos mais ricos, famosos e bem-sucedidos não começaram com uma obsessão por dinheiro e status. Um exemplo clássico seria Steve Jobs, que acumulou uma fortuna considerável na sua vida relativamente curta. Ele, na verdade, se importava muito pouco com bens materiais. O seu foco único estava na criação dos melhores designs originais, e quando o fazia, a boa sorte o seguia. Concentre-se em manter um senso elevado de propósito, e o sucesso virá até você naturalmente. Atenção! A humanidade sempre buscou a fama e a atenção como uma maneira de se sentir maior e mais importante, tornando-se dependente do número de pessoas que a aplaudem, do tamanho do exército que comanda ou da multidão de cortesãos que a serve. Todavia, esse falso senso de propósito tem se tornado bem democratizado e disseminado por meio das redes sociais. Agora, quase qualquer um de nós tem a quantidade de atenção com o que os reis e conquistadores do passado só poderiam ter sonhado. Nossa autoimagem e autoestima se atrelam à atenção que recebemos no dia a dia. Nas redes sociais, isso costuma exigir que fiquemos cada vez mais escandalosos, a fim de atrair olhares. É uma missão exaustiva e alienante à medida em que nos tornamos mais palhaços do que qualquer outra coisa. E a cada momento em que a atenção diminuir um pouquinho que seja, uma dor corrosiva nos devora. Estamos perdendo tudo. Quem está sugando o fluxo de atenção que costumava ser nosso? Assim como com o dinheiro e com o sucesso, temos uma oportunidade muito maior de atrair a atenção ao desenvolver um alto senso de propósito e criar uma obra que atrai as pessoas de maneira natural.
Quando a atenção é inesperada, como com o sucesso repentino, ela é ainda mais prazerosa. Cinismo. Segundo Friedrich Nietzsche, o homem preferiria ter o vazio como propósito, a ser vazio de propósito. O cinismo, a sensação de que não há nenhum propósito ou sentido na vida, é o que chamaremos de ter o vazio como propósito. No mundo atual, com a desilusão crescente com a política e com os sistemas de crença do passado, essa forma de falso propósito está se tornando cada vez mais comum. Esse cinismo envolve algumas das seguintes crenças ou todas elas. A vida é absurda, sem sentido e randômica. Os padrões que definem aquilo que é verdade, os níveis ideais de excelência ou significado das coisas, são completamente antiquados. Tudo é relativo. Os julgamentos das pessoas são apenas interpretações do mundo. Nenhum é melhor do que o outro. Todos os políticos são corruptos, por isso não vale mesmo a pena se envolver. É melhor se abster ou escolher um líder que destrua tudo de maneira deliberada. Indivíduos bem-sucedidos chegam lá subvertendo o sistema. Não se deve confiar em nenhuma forma de autoridade. Analise o que há por trás das motivações das pessoas e você verá que são egoístas. A realidade é bem brutal e desagradável. É melhor aceitar isso e ser cético. É bem difícil levar nada a sério. Devemos apenas rir e nos divertir. Dá no mesmo. Essa postura se apresenta como legal e moderna. Os que a demonstram têm um ar um tanto apático e sardônico que lhes dá a aparência de enxergar através de tudo. No entanto, tal atitude não é o que parece. Por trás dela, há uma pose adolescente que dá a impressão de não se importar, o que caracteriza um grande temor de tentar e fracassar, de se destacar e ser ridicularizado. Ela resulta de pura alegria e oferece aos seus crentes algum consolo pela sua falta de realizações. Como caçadores de propósito e sentido, queremos seguir na direção contrária. A realidade não é brutal e desagradável, contém muito do sublime, belo e digno de admiração. Vemos isso nas grandes obras de outros realizadores. Queremos ter mais encontros com o sublime. Nada é mais impressionante do que o próprio cérebro humano, a sua complexidade, o potencial inexplorado. Queremos concretizar algo desse potencial na nossa vida, sem nos atolarmos em uma atitude cínica e preguiçosa. Captamos um propósito por trás de tudo o que experimentamos e vemos. No fim, o que queremos é fundir a curiosidade e a excitação que sentimos pelo mundo quando éramos crianças. Quando quase tudo parecia encantador, com a nossa inteligência adulta. Toda a lei da existência humana consiste em nada mais do que um homem sempre ser capaz de se curvar à grandeza imensurável. Se as pessoas são privadas da grandeza imensurável, não viverão e morrerão em desespero. O imensurável e o infinito são tão necessários ao homem quanto o planeta que ele habita. Fyodomir Dostoiévski.